Aconteceu alguma coisa com você? Eu nem te ligar. O que aconteceu? A Sara, sua amiga. Boa noite, pessoal. Todos me escutam? Oi, boa noite, sim. Legal. Eu posso começar? Espero mais alguns minutinhos. Se você quiser iniciar, tudo bem. A gente já esperou 6 minutinhos, acho que dá para começar, né? Bom, boa noite a todos novamente. A nossa palestra é uma parceria, né, entre a São Judas Júnior e o Engenheirando, né? Tem alguém com o microfone ligado. Desligou. É uma parceria entre a São Judas Júnior e o projeto Engenheirando, né? E a nossa palestra hoje vai abordar como criar um plano de negócio para novos empreendimentos.
Então, a ideia basicamente é tirar uma ideia que a gente tenha, então, uma ideia que a gente tenha no papel, e passar adiante e começar a ganhar com isso futuramente, né? Ter uma segunda fonte de renda. Pode ir. Quem somos, né? Somos alunos que enxergam a competitividade do mercado de trabalho atual e por isso criamos a São Judas Júnior, para oferecer uma melhor oportunidade para todos os integrantes. Meu nome é Eugênio, eu sou consultor de projetos na São Judas Júnior, comecei agora no segundo semestre, sou aluno de engenharia mecânica do 9º semestre e a Rebeca também vai apresentar comigo. Ela também é consultora de projetos, ela é aluna de engenharia química, está no 4º semestre. Então, qual que vai ser a programação da oficina? Primeiramente, vamos abordar conceitos básicos. Depois que esses conceitos forem abordados, vamos mostrar a discretização de um negócio, né? Então, vamos mostrar todas as fases de um plano de negócio. E, posteriormente, vamos tentar fazer uma abordagem prática, que é o que? A gente vai pegar e vai mostrar como que faz um Business Model Canvas. Então, a gente vai ser bem didático com isso. Plano de negócio, né? A nossa definição, né? É fazer a organização. Como que eu posso dizer, né? Digamos que você tem um projeto, seja ele de vida, seja um projeto para reformar sua casa, um projeto, uma viagem, tudo é um projeto, né? Isso é um link com a oficina que a gente teve na semana passada, não sei se todos participaram, mas o Josias citou bem isso daí. Qualquer coisa que você se propõe a fazer é um tipo de projeto. E para um negócio é a mesma coisa. Então a gente pega e, para fazer um plano de projeto, né, qual que é a ideia dele, a definição. Então, primeiramente, a gente vai ter que organizar as ideias. Depois, a gente tem que pegar, quem for criar esse plano de negócio, a gente vai pegar e vai fazer o intermédio da comunicação, seja entre sócios, entre clientes, entre fornecedores. Então, depois, tem a parte do apoio. Então, vamos pegar o quê? Eu vou apoiar os meus colaboradores, vou apoiar os meus clientes. Então, qual que é a necessidade dos meus colaboradores? Qual que é a necessidade dos meus clientes? Com isso, eu vou escalar o meu negócio e, consequentemente, vou ter um faturamento. Eu vou aumentar minha receita, vou ser bem sucedido, né? Melhor sucedido, podemos dizer assim. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, nós vamos falar um pouco sobre o sumário executivo, que é basicamente missão, visão e valores, setores de atividade, a forma jurídica e enquadramento tributário. Bem, toda empresa, para você começar ela, você precisa de uma razão. E o que seria essa razão? Essa razão seria a missão. Por que você está criando essa empresa? Por que você está fazendo esse propósito? Mas você tem que pensar que é o propósito da empresa, não o seu próprio. Porque o seu próprio é ganhar dinheiro, mas o da empresa é o quê? Por exemplo, se você for de uma indústria de alimentícia, o seu propósito é servir alimentos de qualidade com rapidez, com empatia, ou até num ambiente limpo e agradável. Então, você sempre tem que dividir qual é o seu propósito e o propósito da empresa. Na visão, seria algo que você procura no seu futuro, o que você enxerga, o que você quer para sua empresa, o seu sonho para sua empresa. Mas esse sonho, ele tem que ser inspirador. Por exemplo, eu quero que minha empresa de roupas chegue na Fashion Week daqui 5 anos. Então, é sempre bom você colocar estipular esse prazo, é sempre bom você ter esse objetivo e tem que ser um objetivo muito claro para todos à sua volta. Se você for sozinho, você entenda, se você tiver algum sócio, o seu sócio entenda, e se ele tiver esse sonho também, o seu sócio, para vocês andarem juntos. É bom sempre vocês conversarem, se você tiver outra pessoa trabalhando junto com você. Um exemplo é a Arcor, que é uma empresa de guloseimas de biscoito, e ela sonha ser o primeiro da América e quer o trabalho de mercado internacional. Então, ela já é conhecida no Brasil,
mas ela quer ser a primeira da América e participar no mercado internacional. Os valores são os princípios no qual a sua empresa age, sua empresa, seu comportamento. Mas você tem que lembrar que é sempre os valores da sua empresa, não é os seus valores. E você tem que lembrar que valores é diferente de crença. Por que valores é diferente de crença? Valores está ligado ao seu comportamento, às suas ações. A sua crença está ligada no que você acredita, no que você acha certo. Na minha antiga escola, no ensino médio, minha escola ela tinha um valor de sempre orar o Pai Nosso no intervalo, mas muitas pessoas não tinham esse mesmo valor, mas mesmo assim respeitava a escola e fazia esse valor da escola, por mais que a sua crença no que ela acreditava não era a mesma coisa do que da escola. Porém, como ela estudava na escola, ela tinha que fazer esse valor, porque o valor tem que ser algo público, todo mundo tem que saber qual é o valor da sua empresa, até seus clientes, a sua sociedade, e eles têm que ser obrigatórios por todos. Por que isso? Porque não adianta, por exemplo, você fazer esse valor, mas o seu, sei lá, seu funcionário ou seu como eu posso dizer, seu sócio, não faz o valor. Os clientes vão perceber isso e vão ver que vocês não estão falando a mesma língua, vamos dizer assim. Então, alguns exemplos, como, por exemplo, a valorização e respeito das pessoas. Isso numa empresa é muito forte no seu negócio, porque no mundo que a gente vive hoje, onde tem muito preconceito, onde tem muito racismo, você tem que valorizar essas pessoas. E é muito bom a sua empresa ter esse valor. Por quê? Porque as pessoas vão ver que, por exemplo, não importa o gênero da pessoa, não importa a cor da pessoa, você vai tratar essa pessoa bem, você vai ter um valor por essa pessoa, você vai ter um respeito e uma valorização. Então, é muito importante você sempre ter um valor, só que a empresa inteira tem que ter esse valor, entenderam? Os empreendimentos em ascensão. Como a gente já falou, o porquê da sua empresa e quais são os valores, essas coisas, os empreendimentos em ascensão são setores econômicos que crescem muito rápido no Brasil ou no mundo. Que tipo de setores? Hoje, na pandemia, um setor que cresceu muito foi as compras online, foi os pagamentos online. Então, são sempre empreendimentos que crescem muito rápido em um período curto de tempo. Por exemplo, muitas pessoas agora estão tendo a alimentação saudável, eles estão preferindo comprar produtos artesanais, tem muitas franquias digitais, serviço por assinatura, por exemplo, Netflix, Globoplay, Amazon, agora hoje chegou a Disney Plus. Então, muitos desses setores estão crescendo muito rápido no Brasil. E é sempre bom você saber quais setores você quer. Pensando nesse caso, em qual setor você quer, você tem que ver qual é o seu setor de atividade. Existem 4, mais ou menos, que a gente separou. Essa primeira imagem que vocês estão vendo é da agropecuária. Se você quer que sua empresa pegue mais para esse ramo, você tem que ver qual é a sua produção de vegetal, de gado, você pode ter um plantio pequeno, se você quer trabalhar nessa área. Se você quer trabalhar na segunda imagem, que é a indústria, você pega a matéria-prima e meio que traz o produto já pronto. Pode ser produto tanto artesanal como produto, sei lá, eletrônico ou algo do tipo. Você pode trabalhar nessa área como fabricação de móveis, você pode trabalhar nessa área como confecção de roupas, ou até mesmo na marcenaria, que você pega o produto da matéria-prima e transforma ela em um produto final. Ou se essa terceira imagem é sobre o comércio. Se você quer trabalhar no comércio, existem 2 tipos. Quais seriam esses 2 tipos? Seria o comércio varejista e o comércio atacadista. O varejista as empresas vendem a mercadoria diretamente para o consumidor. E o comércio atacadista, eles compram do fabricante para vender no varejo. Vocês percebem que um é ligado ao outro. E alguns exemplos desse tipo papelaria, lanchonete, lojas de roupa, adegas, muitas vezes pega de alguém e revende. Ou, nesse último caso, que é a última imagem, você pode ter a prestação de serviço.
Como o próprio nome já diz, você oferece o seu próprio trabalho para o consumidor. O que seria? Lavanderia, oficina mecânica, escola infantil, sei lá, ser babá ou algo do tipo. Você dá o seu serviço para as pessoas. Então, você tem que ver qual setor você quer atingir. Se é o comércio, se é prestação de serviço, se é indústria ou se é agropecuária. É sempre bom você definir desde o começo qual o setor que você quer trabalhar. A forma jurídica e o enquadramento tributário. É sempre bom você estar sempre legalizado, fazer tudo certo. É igual uma frase, se você começa errado, você termina errado. E se você começa certo, você não termina, porque vai estar certo as coisas. Então, é muito bom você sempre estar certo na forma jurídica. E essa forma jurídica, ela vai determinar de qual maneira as pessoas vão te tratar perante a lei. Por exemplo, se você precisar de fornecedor, você vai ter que estar legalizado. Hoje, muitas pessoas estão tendo cartão, então você vai precisar de uma maquininha, você tem que estar legalizado para conseguir uma. Então, uma coisa leva a outra. E nessa forma jurídica, você tem 4 tipos desculpa, gente. Vocês têm 4 formas jurídicas. O que seria? O microempreendedor, que é um MEI, que é uma pessoa trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário. Tem o empresário individual, que exerce atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Mas, por exemplo, se ele vai falir essa empresa, ele vai falir a empresa e suas coisas pessoais. Não vai ser só as coisas da empresa. Diferente da empresa individual, de responsabilidade limitada. Se ela falir, vai falir a empresa, não vai falir suas coisas, seus bens materiais, eles não vão perder. E tem a sociedade limitada, que é composta no mínimo por 2 sócios ou por mais, não tem problema, pode ser pessoas físicas ou jurídicas. Cada sócio vai ter um valor que eles mesmos vão se conversar e todos correspondem a essa legalização. Todos estão juntos nessa, mas cada um tem o seu valor. E no enquadramento tributário, o que seria esse enquadramento? É um conjunto de regras estipuladas para que as empresas se encaixem. Sua empresa vai ter que se encaixar em algum tipo desse enquadramento tributário. Por quê? Por causa desse tipo, você vai ver como você vai pagar o seu imposto. E esse imposto ele vai ser de acordo com o lucro que você tem anual ou semestral. Entende mais ou menos? Bom, agora vamos falar um pouco sobre análise de mercado. Porém, antes de analisar o mercado, eu gostaria de saber de vocês como que está sendo o entendimento. Vocês estão entendendo até aqui? Vocês estão confortáveis com os termos utilizados? Vocês já trabalham? Vocês já têm alguma experiência? Gostaria de saber um pouco mais de vocês. A conversa ficar um pouco mais dinâmica também. Beleza, Cauê. Valeu. Ah, legal. Temos uma microempreendedora aqui, ó. Beleza. Então vamos seguir aqui com a parte de análise de mercado. A análise de mercado ela consiste basicamente em 3 vertentes. Vamos analisar os nossos concorrentes, os nossos fornecedores e depois os nossos clientes, que são o alicerce, né? Sem eles a gente não consegue ter um empreendimento, né? Pode passar, Rebeca. Os concorrentes. Os concorrentes, o que a gente vai fazer? Eles basicamente são o nosso espelho. Então, por exemplo, quando a gente vai entrar no mercado, e eu sei que, por exemplo, a atividade que eu faço já tem alguém fazendo, então eu vou ter que ir lá e dar uma pesquisada. Lógico, eu não vou chegar lá e falar assim, como que você está fazendo isso? Como que você faz aquilo? Qual o preço que você vende? Eu vou fazer isso de forma sutil. Então, eu vou ali, compro alguma coisa desse cara, eu vou ali, vejo como ele trata os clientes dele, vejo o horário de funcionamento que ele trabalha. Se for uma pessoa, uma empresa que presta serviço, eu vou ver qual o tempo que ele leva para entregar, se ele entrega um produto ou um serviço dentro do prazo.
A partir disso, eu vou ver se eu tenho condições de concorrer ou não com esse concorrente. Só que isso eu vou fazer não vou fazer apenas com um concorrente, eu vou fazer com vários. Então, eu vou ver assim, na região que eu vou estar situado, por exemplo, digamos que vocês tenham um empreendimento físico, uma loja física. Então, eu vou abrir um mercado. Então, eu vou ver ali no bairro quantos mercados tem, o que eles fazem, quais preços que eles praticam. Então, eu vou fazer isso para, depois que eu coletar todas essas informações, eu ter noção do que eles fazem e como eu posso fazer ou igual ou até mesmo melhor. Porque, assim, não sei vocês, mas entrar em um negócio para perder, para ser, não pior, né? Mas para saber que outra pessoa faz melhor que você, saber que eu não tenho capacidade de dar o meu melhor e falar assim, não, o meu cliente ele vai comprar de mim porque eu ofereço um serviço que ele vai falar assim, nossa, eu amo comprar daquele cara, eu amo comprar daquela empresa. Hoje a gente tem vários exemplos. Tem Coca-Cola, tem McDonald's. Isso é exemplo alimentício, mas, por exemplo, roupa. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, você prefere comprar o quê? Nike, Adidas ou a lojinha ali da esquina? Então, você tem a marca é uma coisa muito séria, esse negócio de branding. Então, você estudando o seu concorrente, você vai saber o que você tem que fazer para atingir um resultado melhor que o dele e satisfazer o seu cliente. Os nossos fornecedores. Basicamente, toda empresa precisa de um fornecedor, seja um mercado, que assim, o mercado ele vende todos os tipos de produtos, só que ele não fabrica todos. Então, ele tem que comprar das empresas, de quem revende, de uma fábrica, então ele tem que comprar tudo. Logo, ele tem fornecedores. Só que um mercado, um exemplo simples, ele não pode depender apenas de um fornecedor. Uma padaria não pode depender apenas de um fornecedor. Porque imagine, você vai abrir sua padaria no domingo de manhã, você tinha que ter pão para vender para os seus clientes e o fornecedor de farinha de trigo, não entregou ela para você. Logo, você não vai ter pão para o seu cliente. Então, você é um fornecedor para o seu cliente, né, para o seu cliente final. Então, é um ciclo em cadeia. Então, o que é uma dica, né, uma recomendação que muitos especialistas dizem? Você nunca depender apenas de um fornecedor. Você sempre ter ali 3 fornecedores. E, além disso, o que você tem que fazer? Quando você for analisar um fornecedor, você tem que ver o prazo de entrega, você tem que ver a qualidade do serviço ou produto que ele te entrega, se o preço que ele vai te cobrar, o tipo de serviço que ele vai fornecer, por exemplo, o tipo de serviço que ele vai fornecer, se ele vai atender a qualidade que você precisa. Um exemplo muito, está até fora do contexto, mas todos vocês vão entender. Montadora, ela basicamente faz poucos processos dentro da fábrica deles, de fato. Basicamente, eles só montam. Então, o que eles fazem? Eles compram retrovisor de uma empresa, compram um chassi de uma outra empresa. Então, ele vai comprando as partes do carro de várias empresas que eles preparam essas empresas. Então, ele vai lá na empresa que fabrica retrovisor, ele vai pegar e vai falar assim, eu preciso que você fabrique um retrovisor com essas especificações. Então, se a empresa, o fornecedor, não atingir aquelas especificações, a montadora vai procurar uma outra, e assim por diante. Só que, muitas das vezes, a montadora não tem tantas opções. Então, o que ele vai fazer? Eu vou treinar os meus fornecedores. Então, eu vou falar assim, a gente precisa chegar nessa especificação. Hoje você não consegue. Então, vamos aqui. Eu vou te ajudar a chegar nesse ponto. Então, com isso, tanto o fornecedor, ele vai ter um serviço, ele vai poder prestar um serviço, ele vai poder faturar com isso, quanto a montadora também, porque ela vai ter os insumos que ela vai usar na montagem e vai poder satisfazer o cliente. Então, tudo acontece em cadeia. Então, tem que definir bem essa questão dos fornecedores. Clientes. Esse é um ponto importante que a gente tem que abordar. Temos alguns tipos de clientes, né? Então, temos desde um cliente que ele fala tudo o que ele quer, até um cliente que ele não fala, na verdade, ele não sabe o que ele quer. Então, você que tem que chegar nele e pegar e descobrir. Mas, às vezes, ele também não vai gostar que você descubra de uma forma brusca. Então, ele vai querer que você descubra só dele entrar na loja, você vai ter que perceber qual tipo de cliente ele é. Um exemplo,
muito básico, todos vocês vão entender, acredito. Você vai no shopping. Você vai se deparar com uma situação de que, dependendo da loja que você entra, o tratamento é diferente. Por quê? Uma loja você entra, eles já te perguntam, você gostaria de ajuda? Outra loja, eles não perguntam, eles só, eles já vão direto ao ponto. O que você precisa? Outra loja, ele vai pegar e vai deixar você trabalhar ali. Trabalhar não. Ele vai deixar você pegar a sua cestinha e ir procurando o que você deseja. Então você vai ter a liberdade. Eles deixam o cliente se sentir à vontade, de acordo com o perfil dele. Eu vou mostrar alguns perfis de clientes para vocês. Então, temos o cliente decidido, temos o cliente indeciso. Podemos ter um cliente confuso, um cliente apressado, um cliente que ele está ali, não sei o que eu vou comprar, não sei se eu vou comprar, que é o cliente sem pressa. Temos também o cliente comunicativo, que ele vai conversar muito com você para depois ele ver se ele vai levar ou não. Temos o cliente que é aquele quietinho, que ele sabe que ele vai comprar, só que ele não gosta muito de dar na cara. Temos o cliente atento, desatento. Então, temos vários perfis de clientes que a gente vai se deparar com isso e a gente como empreendedor, como vendedor, a gente tem que ter a noção de saber quais são todos esses tipos de clientes e saber identificar o que eles buscam. Tem alguns estudos, por exemplo, programação neurolinguística. Você consegue identificar o perfil do consumidor ou o perfil pessoal com 4 características. Então, tem uma pessoa que ele tem um perfil dominador, tem uma pessoa que tem um perfil influenciador, perfil, como que eu posso dizer? Que ele aceita tudo. Ele está numa situação e acontece qualquer coisa, ele vai aceitar aquela situação. E tem também o perfil, DISC, o nome da... eu esqueci, pessoal, desculpa. Eu vou lembrar. Mas são quatro tipos de perfis que você consegue, a partir da identificação desse perfil, você consegue identificar o que aquele perfil busca. Então, você consegue atender o seu cliente. A partir disso, você vai ter uma maior satisfação dele, porque você vai saber como atender. Uma outra forma de você identificar o seu cliente é através de formulários e pesquisas. Então, por exemplo, temos uma ferramenta hoje muito famosa, que seria o Google Forms. E, posteriormente, além do Google Forms, você vai utilizar uma outra ferramenta que são post-its. Você vai usar algumas metodologias que eu vou mostrar, que são ferramentas muito importantes, acredito que vocês até devem ter visto na faculdade ou em outra fase da vida, que são mapa de empatia, persona, jornada do cliente, e tudo isso você não vai fazer ali no computador. Você tem essa opção, mas a forma mais prática é você pegar e fazer com post-it, porque você tem a possibilidade de fazer alterações e identificar o tipo do seu cliente, o seu cliente-alvo. Pode passar, Rebeca. Então, por exemplo, a persona. Você vai pegar, vai acabar vendo assim, o nome da pessoa, você vai ver a idade dessa pessoa, com que ela trabalha, quais são os objetivos dela, quais são as motivações dela. Então, quais são as marcas preferidas dela? Então, a partir disso, você vai conseguir identificar se essa pessoa ela vai ser um potencial cliente para você ou não. Uma outra coisa que a gente pode utilizar é o mapa de empatia. Com o mapa de empatia, você basicamente vai atingir os 4 sentimentos do cliente, né? Os 4 sentidos e 2 sentimentos, que são: você vai ver o que o cliente pensa e o que ele vê, você vai ver o que ele fala e o que ele faz, e o que ele ouve, né? O que ele escuta. Então, a partir de uma pesquisa, você vai pegar e identificar todos esses sentidos. Então, temos algumas perguntas específicas para esse tipo de abordagem, que você vai inserir no seu formulário, na sua pesquisa, e você vai identificar também quais são as dores e as necessidades do cliente. E também tem a jornada do cliente. Que você vai ver a jornada do cliente, basicamente, você vai ver o caminho que o seu cliente segue, quais são as motivações que ele tem para comprar o seu produto ou serviço. Então, por exemplo, um cliente que ele está, deixa eu usar um exemplo simples aqui. Ele está na casa dele, precisa almoçar. Só que ele fala assim, minha mãe não está em casa, meu pai não está em casa, não tem comida, o que eu vou fazer?
eu vou pedir comida. Isso é uma necessidade que ele tem. A dor que ele tem, no caso, seria a fome. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o celular dele, vai ali no iFood, no Rappi, no Uber Eats, e ele vai pegar, vai escolher algum restaurante, provavelmente algum que esteja com desconto ou não, ou falar assim, hoje eu quero comer comida japonesa, hoje eu quero comer uma feijoada. Então, ele vai escolher aquilo ali, para depois ele pegar e chegar assim, beleza. Então, eu escolhi o restaurante, agora eu vou escolher exatamente o que eu quero comer. Então, ele tem todo esse percurso até ele adquirir, de fato, o produto. Isso é um exemplo simples, que todo mundo passa durante a vida. Principalmente agora, nos dias de hoje, com pandemia e tudo mais. Então, é basicamente o percurso que o cliente vai correr. Então, a partir disso, você consegue identificar quais são os pontos principais desse caminho que o cliente percorre. Então você fala assim, caramba, o cliente ele vai pegar, na hora que ele estiver escolhendo o restaurante, o que é o ponto principal que vai fazer ele me escolher? Vai ser eu como restaurante, eu ter 5 estrelas, eu tenho um cupom de desconto disponível. Então isso que vai fazer, são os pontos críticos da coisa para fazer o cliente me escolher e, consequentemente, eu efetuar a venda. Pode passar para o próximo. Então, gente, vamos falar um pouco sobre o marketing. Muita gente pensa que o marketing é só aquela uma publi do Insta ou só uns stories, mas ele envolve muita coisa. Ai, não passou. Por exemplo, aqui, o café no começo, ele custa menos de 1 centavo, basicamente, e com o tempo ele vai aumentando o preço. É como, por exemplo, o Starbucks. Você sabe que o café é barato, mas tem todo aquele marketing, tem toda uma produção atrás que faz com que a sua xícara seja mais cara. Esses dias eu estava vendo um vídeo que só por causa que você escreve o seu próprio nome num copo, o copo custa mais caro. Se fosse numa xícara, ia ser R$3,50, uma coisa muito mais barata do que um copo escrevendo seu nome escrevendo no copo. Desculpa, gente. Vamos lá. O marketing, ele agrega muitas coisas. Por exemplo, o análise macroambiente. O que é isso? É um fator que impacta a sua demanda de produtos ou serviços. E quais podem ser esses fatores? Esses fatores podem ser econômico, por exemplo, o PIB, a taxa de juros, o desemprego, pode ser as rendas das famílias, pode ser mercadológicos, que é o quê? A oferta, a demanda, a sua relação com os fornecedores, os seus análises dos clientes, a sua concorrência, principalmente. E também pode ser o quê? Os comportamentos, seu estilo de vida, sua renda, como você é com o seu consumidor. Lembra aqueles negócios de valores? Agrega muito agora, principalmente como você vai se comportar dentro de uma situação. Então, nessa análise macroambiente, você tem muitos fatores que pode agregar ou não na sua venda, no seu produto ou no seu serviço. E você tem que tomar muito cuidado com isso. No marketing também, você pode ter o diagnóstico empresarial. O que é isso? É uma ferramenta de gestão que tem por objetivo analisar cada setor de uma empresa. Por exemplo, processo de comercialização. Você pode ter uma promoção, você pode ter uma venda com as pessoas, você tem que ver como é seu relacionamento com os clientes, você tem que ver como é os seus colaboradores internos, se você tiver algum. Você tem que ver como estão os seus balanços, o seu DRE. Então, esse diagnóstico empresarial, ele vai ver cada problema de cada setor e tentar resolver. O marketing, ele agrega muito nisso. Ele quer resolver as coisas de dentro para depois colocar as coisas para fora, entende? Agora chegamos! Para onde ele foi? Estão ali em cima! Essa não. Essa sim.
Carinho, eu até esqueci o nome do carinha, mas ele estava num ponto muito crítico, ele ia ser capturado, ele ia dar ruim, né, para ele. Eu esqueci o nome da história, gente, me desculpa. Mas o que eu quero trazer para a gente no marketing? Você vai ter problemas na sua empresa. Todo mundo está sujeito a ter esse problema. E o que você pode fazer? Esse desenho, ele teve um ponto crítico, que ele ia ser capturado, porém, ele teve um plano de ação. Qual foi o plano de ação? Pular do penhasco. É um plano arriscado? É, mas ele conseguiu. E o que você pode fazer na sua empresa? É o quê? Você ter, por exemplo, um problema, é o planejamento. Esse é o seu ponto crítico, esse planejamento é o ponto crítico. E qual é o seu plano de ação para tentar resolver esse ponto crítico? Você pode iniciar um processo de planejamento na empresa ou você pode contratar uma consultoria externa. Esses são os seus planos de ações, o que você pode fazer para tentar resolver esse problema. Ou, deixa eu ver outro exemplo, a comercialização. Você está tendo um problema muito grande na sua comercialização. E como é que você pode ter um plano de ação nisso? Você tem que fazer uma pesquisa para conhecer o seu público-alvo. Você pode, sei lá, ver um curso que você pode se aprimorar para aprender mais. Você pode ter novos produtos para as pessoas verem, quererem. Você pode agregar outras coisas para a sua comercialização melhorar. Então, sempre o ponto crítico vai precisar de um plano de ação para tentar melhorar. Com o plano de ação, você vai ver se é um risco ou se é uma oportunidade para você. Isso é muito importante, porque no risco você vai ter prejuízo se você não der certo. Por exemplo, no desenho, se ele não conseguisse pular do penhasco, ele ia morrer. No seu negócio, você vai ter o prejuízo, você pode ir à falência. Ou você pode ter a oportunidade, o que seria você ganhar mais ou não acontecer nada. Tipo, foi só uma experiência que não aconteceu nada, mas eu estou bem ainda. Não me deu um risco tão grande, mas foi uma oportunidade de conhecer, de se aprimorar, entende? E com isso, o marketing todo, ele vai ver esses fatores, vai tentar arrumar e vai conseguir arrumar, e com isso ele vai fazer seu planejamento estratégico. O que seria? Seria a publi do Insta, seria a foto no Facebook, ou aquelas hashtags, uma foto no Stories. Aí o pessoal do marketing vai entrar e vai fazer esse planejamento estratégico de como a sua empresa, a sua loja, o seu comércio vai poder subir e vai poder atingir novas pessoas. E por último, você tem que ter a implementação e controle. O que seria isso? Você tem que monitorar tudo que você faz na sua empresa. Por quê? Porque aí realmente você vai saber se é um risco ou se é uma oportunidade, se você pode pisar em um campo novo ou você não pode, porque você vai ter o controle, você vai saber como lidar em cada situação. Você vai estar acompanhando todas as suas ações, você vai estar monitorando se os seus resultados são bons. Se eles estão bons e você quiser pisar em algo novo, você vai poder, mas se seus resultados não são bons e você quiser pisar em algo novo, será que não é um risco? Então, é sempre bom você controlar, você monitorar, ter esse negócio para você não perder dinheiro e não se prejudicar, entende?
Até agora falamos de marketing, análise de mercado, falamos também do sumário executivo. Até aqui, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Ficou alguma dúvida? Pode falar, pessoal, sem medo. Beleza. Então, acredito que podemos continuar. Bom, agora a gente vai tratar de planejamento operacional, que é basicamente o quê? Como que a minha empresa vai funcionar? Como que o meu negócio vai funcionar? Seja esse meu negócio um empreendimento que eu faça ele online, ou seja um empreendimento que eu tenha uma loja física. Então, em todos os aspectos, eu vou precisar definir um layout, definir a capacidade produtiva que eu tenho, ou a capacidade de prestação de serviço. Vou precisar definir muito bem os procedimentos operacionais. Eu vou ousar a dizer que esse é o ponto mais importante, porque é aqui que você vai realmente ganhar dinheiro. E também os profissionais envolvidos. Pode passar, Rebeca. No layout, o pessoal de engenharia civil, o pessoal de arquitetura trabalha bastante com isso. Mas para um negócio também vamos trabalhar por quê? Imagine que eu tenho um mercado. No mercado, como que eu vou organizar as minhas mercadorias? Então eu vou colocar lá, do lado do arroz, eu vou colocar um feijão. Do lado do macarrão, eu vou colocar um molho de tomate. Então eu vou procurar organizar as minhas mercadorias de acordo com o que o cliente vai pegar e vai utilizar de fato. Então eu vou utilizar, nesse caso, o conceito da jornada do cliente. Então, por exemplo, se o cliente vai no mercado só para comprar coisas para o churrasco, por exemplo, eu deixo lá tudo perto para ele já resolver a vida dele e ele sai do mercado de forma rápida e satisfeito. Então ele vai sempre buscar o meu comércio por conta disso. É um dos fatores que eu vou fazer. Então essa organização vai influenciar e muito. Um outro exemplo que eu posso dar é num escritório de cobranças, de telemarketing. Então, por exemplo, eu posso ter lá uma distribuição das mesas, uma distribuição das baias, que não atenda, por exemplo, eu ter 50 funcionários e essa organização que eu decidi optar, eu vou ter apenas 40 funcionários. Isso, de certa forma, vai me prejudicar, porque eu vou efetuar menos cobranças por dia, consequentemente por mês, e eu vou acabar não ganhando tanto por conta disso. Então, o layout, ele influencia bastante. Pode passar. Procedimento operacional. Procedimento operacional, como que eu posso dizer? Vou dar um exemplo de uma padaria. Uma padaria, o cliente vai chegar lá, ele vai pedir pão francês, vai pedir frios, vai pedir, se ele for com uma criança, por exemplo, ele vai pedir chocolate, vai pedir guloseimas. Quando ele for no caixa, provavelmente ele vai pegar alguma bala, alguma coisa do tipo. Então eu tenho que ter em mente quais são os procedimentos. Quando o cliente pedir pão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o pão primeiro, eu tenho que pegar e cortar os frios primeiro, eu tenho que fazer tudo da melhor forma para o cliente falar assim, ele não imaginar que ele está esperando muito tempo. Então eu tenho que agir de uma forma ágil. Então eu tenho que padronizar os meus procedimentos para o cliente sair satisfeito. Numa fábrica, por exemplo, eu posso ter um procedimento operacional, só que um funcionário, um colaborador, executa de uma forma. Outro colaborador, ele vai executar de uma outra forma, porque na empresa que ele trabalhava anteriormente, era assim que era feito. Então, isso daí tem que ser treinado. Os colaboradores têm que ser treinados para ele executar isso de forma correta, para ele poder atingir o resultado que o dono da empresa espera. Na verdade, eu até esqueci de falar na parte sobre o procedimento operacional. Por que ele é importante? Imagine uma franquia de sorvete. Temos o exemplo da OGI. É uma franquia que não demanda muito espaço, então você pode ter ela num shopping, você pode ter ela na rua. Então você tem várias vertentes, né, de um tipo de negócio. E por que ela tem essa liberdade teve esse potencial, né, de se tornar uma franquia? Porque os procedimentos dela era organizado.
O McDonald's é um outro exemplo. Toda vez que você vai no McDonald's, qualquer McDonald's que seja, o atendimento vai ser igual. Lógico, às vezes você não vai sair de lá feliz porque fala assim, o atendimento daqui poderia ser melhor. Mas talvez esse não seja o objetivo deles. Às vezes o objetivo deles é o quê? Atender você de forma rápida, num ambiente limpo. Isso daí está linkado com a missão, visão e valores dele. Então, essa questão de procedimento operacional é importante por conta disso. Você pode escalar o seu negócio. Você não vai ficar apenas, por exemplo, em um bairro. Você pode escalar o seu negócio de um bairro para uma cidade. Você pode escalar de uma cidade para outros estados. E, quem sabe, também do seu país para o mundo. Então, isso foi o que McDonald's, KFC, todas essas empresas fizeram, através de procedimento operacional. Os profissionais envolvidos. Isso daí vai contar desde os sócios até os colaboradores ali que fazem os tipos de trabalho mais simples. Os profissionais envolvidos, eles têm que estar engajados com o negócio, eles têm que entender onde o seu negócio quer chegar, ele tem que entender o que o seu cliente quer, para ele poder executar aquilo ali da melhor forma possível e se sentindo bem. Muitas empresas têm um RH muito, como que eu posso dizer, muito engajado, muito focado em deixar o profissional totalmente à vontade para ele simplesmente realizar o serviço dele e atingir o resultado desejado pela empresa. Agora, planejamento financeiro. Vamos lá, planejamento financeiro. Foi. Bem, planejamento financeiro, para você começar a sua empresa, você vai ter que ter um investimento inicial. Para que esse investimento inicial, Rebeca? Para tirar o seu negócio do papel, para começar a transformar em realidade. Você tem que pensar nesse investimento. Por quê? Porque você vai gastar muito dinheiro, você vai gastar dinheiro com a montagem da infraestrutura, você vai ter que gastar com treinamentos, com marketing, com as coisas jurídicas, então você vai gastar um dinheiro. E é sempre bom você sempre pensar aonde você tem que colocar seu dinheiro. Por isso, essa divisão do investimento. O primeiro é investimento fixo. O que seria? Seria o maquinário, seria os móveis, seria os equipamentos, pode ser decoração. Se você quer ter uma sala, você tem que decorar ela, ou se você quer fazer na sua casa, não precisa já da decoração. Então, tudo tem que ser pensado. Tem o investimento pré-operacional, que é o treinamento de funcionário ou um curso para você, é o marketing, é a legalização. Isso tudo está ligado com o investimento pré-operacional. E tem o capital de giro, que é todo mês que você vai gastar, que é o quê? O salário dos funcionários, se você tiver, ou seu próprio salário, são as contas de água, conta de luz, internet, são algumas despesas que você pode ter, por exemplo, sei lá, um cano quebrou e eu tive que chamar alguém, então você vai ter essa despesa a mais. Então, é sempre bom pensar nesses 3 investimentos, investimento fixo, pré-operacional e o capital de giro, porque aí você vai saber aonde colocar cada coisa e não vai esquecer de nada, para que no final você tenha tudo certinho. Faturamento e lucro. O que é o faturamento? O faturamento é a soma de tudo que é vendido da empresa. Mas, Rebeca, tá, eu vendi tudo da empresa, mas é um dinheiro impresso, é o quê? Pode ser dinheiro impresso, é impresso que falam, né, que é dinheiro real, ou pode ser pela vista, ou cartão de crédito, essas coisas. Mas o faturamento é bem diferente do lucro. Por quê? Porque o faturamento é tudo que você ganhou no mês, é tudo que você vendeu, realmente. O lucro também é. Porém, o lucro tem... Sabe aqueles investimentos que eu falei um pouco agora? O lucro vai fazer isso menos tudo. Por exemplo, eu consegui R$1.000 de roupa esse mês. Porém, eu tenho que pagar o maquinário desse mês. Então, sei lá, menos R$200, já tenho 800. Eu tenho que ter um investimento pré-operacional. Eu fiz um curso desse mês e custou R$100. Então, menos R$100, você já tem 700. Eu tenho capital de giro, eu tenho que pagar a conta de água, energia, eu tive uma despesa, então menos R$400. Então, você já tem R$300 de lucros dos 1.000 que você teve faturado. É mais ou menos essa a diferença. O faturamento é o valor total e o lucro é o que sobrou. Se sobrasse, por exemplo, se não sobrasse nada, você pagasse suas contas e ainda faltasse dinheiro, você ia ter um prejuízo.
Por isso, essa diferença do faturamento para o lucro, porque o lucro sempre vai ter um prejuízo, ao contrário, o faturamento não. Deu para entender? E tem esses indicadores de viabilidade. O que seria? Por exemplo, o payback, que seria o seu retorno, de quanto tempo você investiu. Por exemplo, eu investi R$ 80.000 na minha loja e eu tenho um capital de giro, assim, um lucro de R$ 3.000. Então, você faz o quê? 80.000 dividido por 3. Vai dar uns 26,7, 26,6, e você arredonda para 27. E o que seria esses 27? Seria 27 meses, que é 2 anos e pouquinho. Nesses 2 anos e pouquinho, você vai ter o seu investimento inicial de volta para o seu bolso. Então, os 80.000 que eu vou ter que pagar para mim mesma, eu vou ter depois de 2 anos e um pouco tempo, entenderam? Esses são os indicadores. E é bem legal você escrever tudo que você gastou no seu investimento inicial. Você tem que ver as taxas das coisas, você tem que ver como é o seu valor presente líquido. Tudo é bom você anotar, porque depois a conta vai sair errada e você vai se sentir enganado. Para você ter um planejamento bem certinho, você sempre tem que ter uma revisão no seu planejamento. Por exemplo, a gente está agora no final do ano. É bom você pensar para o ano que vem. O que eu quero alcançar para o ano que vem? O que eu preciso expandir no meu negócio? Eu preciso de mais algum equipamento? Eu tenho necessidade de algum recurso? Eu quero fazer um outro curso? Então, coloca isso no papel ou, sei lá, no Word. Coloca isso, anota isso para você ter uma base na onde você quer gastar o seu dinheiro, porque dinheiro não é fácil, né, gente? Dinheiro não é qualquer um que tem, qualquer um nasceu de berço de ouro. Então, é bom você saber onde você investir. Tenha uma projeção financeira. Crie essa projeção, sei lá, todo mês você tem que pagar suas contas dia 20, dia 10, faça essa projeção, deixa tudo registrado antecipadamente para você não ter surpresas no final do mês de ter que tirar dinheiro de outra coisa para pagar outra. Então, tenha essa projeção, veja as previsões, se você vai precisar, sei lá, comprar mais 3 cadeiras, se você vai precisar comprar outras coisas, coloca no papel, tenha essa previsão financeira. E essa provisão financeira, se você precisar, por exemplo, preciso reformar o meu escritório, mas eu não tenho dinheiro, mas eu consigo pegar um financiamento, aí você vai precisar da sua projeção financeira, porque nenhum banco vai te pegar algo sem ter, como posso dizer, sem ter uma garantia que você vai pagar depois eles. Então, se você precisar desse financiamento, você fez as suas projeções, viu que não vai dar para dar o seu dinheiro ou economizar de um lugar e vai precisar desse financiamento, é bom você se organizar, porque você sabe como o banco é. Dependendo do banco ou do seu gerente, eles podem tomar tudo que é seu. Então, sempre se organiza, tenha essa projeção. Se você precisar do financiamento, seja certinho com esse financiamento, porque é difícil, gente, é muito difícil. E a contingência? Sempre tenha um dinheiro reserva. Por que ter esse dinheiro reserva? Você não sabe o dia da manhã, eu não sei o dia da manhã, ninguém sabe. Então, tenha esse dinheiro reserva, você não sabe por que você vai precisar, mas tenha. Por exemplo, nós mesmos, alguns pais ou alguns familiares, têm uma poupança para ter essa emergência. Por que a sua empresa também não pode ter essa poupança de emergência? Você não sabe, por exemplo, se a sua empresa vai ser assaltada e você vai perder as coisas, e esse dinheiro de emergência vai te ajudar a repor o que falta. Você não sabe se algum cliente pode te dar algum prejuízo muito grande. Então, é bom você sempre separar pelo menos, sei lá, R$ 100 por mês, R$ 50 por mês, para ter esse dinheiro de emergência. E por último, monitoramento. Você tem que planejar você tem que monitorar todo o seu planejamento financeiro. Por quê? Porque aí você vai ver aonde está seu planejamento, onde está o seu problema financeiro. Você tem que ver como está a saída desse ano para a saída do ano que vem. Você tem que ter uma meta, por exemplo, esse ano eu quero ter a meta de R$ 10.000, mas ano passado eu consegui a meta de R$ 10.000 também. Será que eu não posso dobrar? Ou ano passado eu consegui R$ 10.000 e esse ano eu consegui 5.000. O que aconteceu? Qual é o meu problema? Então você tem que ter um monitoramento.
Você tem que ver, por exemplo, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. É bom você estipular esse prazo para você não se sentir enganado, porque isso vai sair do seu bolso, não vai sair do bolso do cliente. O cliente só está comprando as coisas e fazendo as coisas dele. Você tem que pensar nisso, você tem que monitorar, tem que organizar. Se você não for organizado, seu negócio não vai dar certo, porque você vai ser bagunçado e você vai perder as coisas. Agora, pessoal, a gente já está encerrando, né? Então, eu vou só abordar o último tópico, que seria a parte de análise estratégica. Então, nele vamos ver a parte de matriz SWOT, o que é a definição dela, né? E vamos ver algumas metodologias utilizadas para o gerenciamento de um negócio, né? Que seria o Business Model Canvas, que seria o Lean Startup, o Customer Development, Design Thinking e o Growth Hacking. Então, na matriz SWOT, o que você vai fazer? Você vai pegar todos os pontos que a gente passou, seja o sumário executivo, marketing, análise financeira, planejamento operacional, tudo que a gente mostrou durante essa oficina, e você vai pegar, a partir disso, você vai ver os seus fatores internos e externos, os quais são os fatores positivos e negativos, e a partir disso identificar quais são as suas forças, as suas fraquezas, as ameaças que o seu negócio sofre, em função dos seus concorrentes ou dos seus clientes, ou também dos seus fornecedores, e as oportunidades de negócio que você tem. Então, a partir disso, você vai ter um norte, assim, um mapa para saber onde você pode chegar, né? O Business Model Canvas é uma ferramenta muito visual, que nela você consegue ver quem são os seus parceiros, qual é a sua estrutura de custo do seu negócio, quais são as atividades chaves que você exerce, os recursos chaves que você precisa para você entregar para o seu cliente um produto ou um serviço, qual é a sua proposta de valor. É a partir disso, a partir da proposta de valor, que o cliente vai escolher o seu produto, o seu serviço, e não do seu concorrente. Então, a sua proposta de valor tem que estar muito bem definida. E a partir disso, a partir da sua proposta de valor, você vai definir a sua relação com o cliente e também os canais com o cliente, que seria o quê? Quais são os meios que o cliente vai chegar até mim? Na verdade, os meios que o meu produto vai chegar até o cliente. E a partir disso, você vai ver a sua estrutura de custo, né? Então, basicamente isso. No site do Sebrae, a gente até queria mostrar, mas vai passar um pouquinho do tempo, tem um modelo de Business Model Canvas interativo, que você pode ir lá e colocar o seu post-it para você, estou esboçando um negócio, então eu posso ir lá e colocar o seu post-it com as suas ideias, e você já ter um norte de como guiar o seu próximo empreendimento. O Lean Startup, ele é uma metodologia que ele faz 3 coisas. O empreendedor, né? Ele tem que aprender sobre um negócio, sobre um produto. Ele constrói um protótipo para aquele produto ou aquele serviço, e depois ele mede. A partir disso, ele vai chegar falar assim, eu construí meu protótipo, eu consegui mensurar o que ele é, o que ele pode chegar, se meu cliente vai gostar ou não. Fala assim, mas eu posso reduzir o custo de fabricação, que é o chamado produto de mínimo valor, né? Então, é um tipo de negócio que ele visa entregar um produto ou um serviço com o menor valor possível de fabricação. Aí temos também o Customer Development, que é o desenvolvimento do cliente, né? Como que ele funciona? Ele funciona dividido, né? Então, primeiro você vai buscar o seu cliente e depois você vai executar. Então, na descoberta do cliente, você vai descobrir ele, fazer pesquisas, realizar estratégia de marketing. Aí você vai pegar aquelas informações, parar, analisar muito bem elas. Aí depois disso, você vai validar essas informações com o cliente. Então, o que você vai fazer? Colocar um protótipo no mercado e ver se o cliente realmente quer aquilo. Depois você analisa de novo essas informações e você vai até o cliente e fala assim, será que esse realmente é meu cliente? Se não for, você remodela essas coisas de novo, analisa, para depois você ter uma ideia exatamente idealizada para você entregar aquilo para o mercado para ser, de fato, um sucesso, para não ter erro. É uma metodologia que, de fato, ela vai demorar um pouco mais, o resultado final, só que você está trabalhando com o cliente ali
de forma rápida. Então, de fato, é a metodologia que eles falam que atinge maior sucesso. Tem o Design Thinking, que trabalha baseado na empatia. Então, por exemplo, o cliente vai falar o que ele quer, vai expressar tudo o que ele quer, e você vai procurar ali entender, definir realmente o que o cliente quer. Depois você vai idealizar, fazer um protótipo e testar essa ideia. A partir disso, se o cliente pegar e falar assim, putz, não gostei, você vai pegar, agir com empatia de novo e reiniciar o ciclo, né? Então, também é uma metodologia que você vai trabalhar junto com o cliente, mas você vai trabalhar de fato com aquilo que ele quer. Tem que tomar um pouco de cuidado para você não cair numa armadilha, né? Que às vezes o cliente não sabe o que ele quer e aí é um problema para o negócio, né? E por último, né, tem o Growth Hacking, que é o quê? É uma metodologia que ela junta 3 conceitos. É um conceito técnico, conceito criativo e analítico. O que esses 3 conceitos juntos vão fazer? Eles vão fazer o seu negócio crescer de forma exponencial. Então, por exemplo, você juntando essas três ciências, vamos dizer assim, né? Você vai crescer o seu negócio porque você pode entender um número maior de clientes, né? Você vai atender um número amplo. Então, isso que faz com que essa metodologia também tenha um sucesso maior, porque você entende de fato o seu cliente. Então, é bem interessante. Pessoal, a gente passou aí 3 minutinhos, mas acredito que tenha valido a pena para vocês, tenha agregado valor. E depois vocês podem responder também o formulário, né? Tanto de presença quanto a pesquisa de satisfação, que a gente gostaria que vocês respondessem. E eu gostaria também de agradecer a oportunidade. Acredito que a Rebeca vai fazer o mesmo. Oi, gente. Eu agradeço a oportunidade. Se eu falei muito rápido, me perdoem, que eu sou assim mesmo. Foi uma experiência muito boa, muito desafiadora para mim e para o Eugênio. A gente estava surtando antes de começar, vocês não têm noção. Mas eu agradeço por vocês terem ficado, se vocês gostaram. Obrigada. E é isso, gente. Isso aí. Se caso ficou alguma dúvida e não deu tempo de responder por conta do horário, vocês podem colocar também lá no formulário da pesquisa, que aí a gente pode responder para vocês depois. Sim. Aí, ó, pessoal, a Júlia deixou o arroba da São Judas Júnior. Se vocês puderem seguir, é arroba São Judas Júnior. O Júnior é só o JR no final. Pessoal, obrigado aí mais uma vez. Eu vou estar saindo aqui, tá? Boa noite a todos.